temporada passada de The Boys, eu me lembro muito bem que eu fui enganado, porque depois de 2 episódios excelentes, foi no terceiro que eu comecei a sentir ali o início do cansaço, né? O início das inúmeras pontas de filler que acabaram dominando toda aquela 4ª temporada. Então eu admito que eu entrei aqui nesse terceiro episódio levemente receoso, pero não mútil também, porque apesar de termos tido sim 2 baita episódios pra abrir essa 5ª temporada na semana passada, a gente também não pode se esquecer que essa aqui é a temporada final, né, cara? Faltam literalmente 5 episódios pra acabar tudo que envolve esses personagens nesse universo. E 5 episódios pra encerrar uma trama tão grande que abriu tanta ponta como The Boys, não é uma tarefa tão fácil pra gente ficar gastando tempo. Então, diferente da temporada passada, aqui nesse terceiro episódio, os caras não podiam se dar ao luxo de começar a explorar a traminha paralela inútil, ficar perdendo tempo com draminha de merda entre 2 personagens lá, porque, ao meu ver, pelo menos, a ideia de uma temporada final pra uma série tão frenética igual The Boys deveria ser a aceleração total pra eu chegar com força total na conclusão épica que os caras tanto estão prometendo. Então é por isso que esse terceiro episódio aqui era tão importante pra mim. Era aqui que eu ia ver se a gente tava caminhando pra um final digno, né, de tudo que estão me prometendo, ou se a gente tava começando a desviar da rota e perder o foco da narrativa. O que eu repito, numa temporada final é inadmissível, se preocupando e gastando tempo com besteira numa história que tá quase no fim e que não tem mais tempo pra ficar gastando tempo com besteira. Bom, o que eu encontrei aqui no episódio 3? Se fiquei feliz, fiquei triste, é isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é o episódio do quadro Refuse. Eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Seja claro, muito bem-vindo a ser uma roteira sua presença por aqui. Enquanto você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também aí pra ficar por dentro de tudo que tá rolando. Não se esqueça de conferir o pacote pro clube de membros, meus caros, porque tá rolando live especial toda semana aí. A gente tá fazendo uns cortes, mas você que quer ver tudo na íntegra, acesse o clube de membros aí que você não vai se arrepender. Porém, eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me vir falar de The Boys, episódio 3. Então, eu não vou deixar você esperando. O episódio 3 de The Boys começou com 2 cenas, em sequência mesmo uma da outra, né, que já me deixaram furiosos e preocupadíssimos, cara. A preocupação e a raiva durou pouco, é claro, graças a Deus, porque felizmente eles souberam o que fazer com essas 2 coisas aí. Mas isso não muda o fato de que o meu olho revira automaticamente toda vez que eu me lembro que o Ryan existe nesse universo, cara. O maior erro de The Boys, na minha opinião, eu falo isso desde as temporadas iniciais, tá ligado? Quando ele era só um gurizinho ali com a promessa de ser um super-herói. Como eu já disse, felizmente eu gostei muito do que fizeram com ele aqui. Ele toma porrada até dizer chega, né? Não, brincadeira, não foi isso só. Foi isso também. Mas não foi só isso, né? Eu gostei sim do que fizeram com ele. Tem pontos ali que eu tenho pra discutir com vocês, mas vou guardar mais pro final do vídeo, porque é um raciocínio um pouco maior do que isso. Mas por enquanto, ver que esse moleque de merda ainda tá na trama, de verdade, relembrar que esse roteiro ainda tem que fechar a trama desse merda aí que eu tanto odeio, me deu um certo cansaço, uma certa preocupação, eu tenho que admitir pra vocês. Qual que é o lance do Ryan pra mim, né? Por que eu falo que ele é o maior erro de The Boys? E eu afirmo isso, eu acho realmente que ele é um erro narrativo, né? Pensa comigo, ele foi construído nas primeiras temporadas ali como uma promessa de ser a única coisa que poderia parar o Capitão Pátria. Filho dele, né? Uma promessa do futuro, o próprio filho mataria o pai, será que é assim que a gente vai terminar as coisas? Era uma promessa, era uma ponta ali e era a única ponta até então. Só que aí de lá pra cá as coisas foram acontecendo, né? E 2 coisas principais aconteceram. A primeira é que não colou o Ryan mesmo, né? Tipo assim, foda-se o Ryan, ninguém liga pro Ryan ao ponto de querer que o embate final da série seja entre ele e o Homelander, né? Então, tipo, literalmente é isso, não colou tanto esse personagem e essa promessa. Mas também tem o segundo fator crucial pra essa trama do Ryan ter virado nada aqui nessa história, que é o lance de que, porra, conforme o tempo foi passando, The Boys foi apresentando 1 milhão de outras formas ali de matar o Capitão Pátria. Então não é mais só o Ryan, ele não é promessa de merda nenhuma mais. Chegou o Soldier Boy lá na 3ª temporada e ele era capaz de matar o Capitão, aí depois tem o Vírus que também consegue matar o Capitão, teve também o Gen V temporário que dava super força, que poderia dar uma luta justa ali pro Butcher sair na mão com ele. Então assim, tinham várias outras formas, o que faz o Ryan, que já era um estorvo pra esse roteiro, virar mais irrelevante ainda. Porém, é claro, tem o outro lado da história, né? Eu entendo que, tipo assim, já que ele foi apresentado, né, já que ele existe nesse universo, não tem muito o que fazer, tem que encerrar a trama dele também. É nesse sentido que eu falo pra vocês que eu gostei do que fizeram com ele. Eu achei corajosíssima a decisão de já meter logo aqui no episódio 3 ele indo pra cima do Capitão pra tentar matar ele, tomando uma sova. Mas eu repito e eu quero deixar isso muito claro aqui, eu não queria que tivesse sido só uma sova. Não só porque eu não gosto do personagem, né, tirando o meu gosto pessoal à parte, mas eu acho que seria benéfico pro roteiro isso aqui ter terminado diferente. Pra mim, ele tinha que ter morrido aqui, rapaziada. Não só porque eu não gosto dele, eu repito, mas porque eu acho que a gente tá numa temporada final, cara. E tá na hora da gente sair um pouco do modo aventurinha da semana pra começar a matar mesmo a rapaziada, igual eles fizeram brilhantemente com o Trem-Bala no episódio 1. Ou se os caras não forem matar ainda, pelo menos, na história, que eles não fiquem me punhetando que a galera morreu, só pra eu descobrir na semana que vem ou na cena seguinte que a galera tá viva. Porque isso faz perder força do evento quando ele acontecer de fato, sacou? Não adianta você me assustar que o Soldier Boy morreu ali, depois ufa, não morreu. Não adianta você me chocar que o rio explodiu e depois ufa,
ufa, ele não explodiu. E também, é claro, não adianta você me mostrar que o moleque tá morto ali no chão, aí depois, ufa, o Butcher viu que ele tá vivo. De novo, a gente ainda tá no episódio 3 da temporada, né? Então eu vou dar um desconto, porque talvez eles queiram usar mais o moleque na trama. Mas eu repito, não tem muito mais o que usar essa praga aqui. Ele não tem mais utilidade pro roteiro, porque ele já não é mais o único elemento que pode acabar com o Capitão Pátria. E a oportunidade perfeita pra encerrar a jornadinha dele era aqui. Então eu só espero que os caras tenham algo melhor pra colocar no lugar. Dito isso, a segunda cena que me deixou levemente preocupado, mas que passou rapidinho também, foi essa próxima aqui, em que eu percebi que o Soldier Boy aparentemente tava de boaça com o fato do Capitão Pátria ter mandado ele pra morte lá com o vírus, né? Infelizmente eu estava errado, como geralmente eu estou. Porque a série me provou rapidinho que não só ele ficou sim muito puto, né? E ele não vai deixar aquilo passar, ele só não quer agir de maneira burra e imprudente, mas o próprio fato dele ter sobrevivido, né? Tipo assim, o motivo dele estar vivo, que foi por conta do vírus que foi injetado nele, né? O vírus inicial lá, o V1, coloca o Soldier Boy novamente num patamar de superioridade em relação ao Capitão Pátria, tá ligado? Então ele é imune ao vírus, enquanto o Capitão não é. Ele vai continuar lá na Terra se tudo der errado e o Capitão não vai. E esse é o tipo de coisa perfeita que destrói o ego do Homelander por dentro, tá ligado? Isso mata ele por dentro e eu amo ver isso acontecer. Pra mim, o Soldier Boy é a melhor adição que esse seriado já entregou pra trama, cara, em todas as temporadas. É o melhor personagem que já apareceu aqui, que não tava lá com a gente desde o começo, porque ele é um agente coringa total. Tipo, ele não tem lados, tá ligado? Ele não tá do lado dos The Boys, mas ele também não tá do lado do Homelander, e ele consegue trazer medo e ser uma preocupação pra todos os lados. E é justamente esse tipo de preocupação, de imprudência, de imprevisibilidade que mexe tanto no íntimo do Capitão Pátria, sabe? É quando ele é lembrado que não é um deus, que existe alguém mais poderoso que ele ali, o suficiente pra ser maior que ele, mais grandioso que ele, e é aí que o cara pira de vez. Ao ponto de surgir aquela alucinação naquela cena hilária que me tirou uma gargalhada sincera dele achando que um anjo tá anunciando ele ali como o novo Messias. Inclusive eu não pude deixar de notar a semelhança do Capitão Pátria com a minha filha. Também tem esse mesmo tipo de reação aí quando vê um par de peitos prestes a matar a sua fome. A cara que o Capitão Pátria fez aqui é a mesma que a Sarah faz. Tipo assim, é literalmente a mesma. Achei super coerente também a explicação do lance do vírus, né, e como ele funciona, e achei um motivo bom o suficiente pra nos jogar lá pro bunker do Gus Fring. Eu gostei bastante da interação também, de como a ida pra lá mudou todo o tabuleiro do jogo de novo, tirando o cara que tava ajudando eles lá a fazer o vírus, porque ele descobriu a verdade, ele descobriu que não foram verdadeiros com ele, como os The Boys meio que nunca são. Porém, é aqui também que vem a minha primeira reclamação oficial com a escrita desse seriado, né? Até agora tudo que eu falei, tipo assim, são coisas que, pô, me deram preocupações, mas acabaram que não foram nada, ou outras que eu vou falar são preocupações pro futuro, mas aqui eu tenho uma reclamação oficial, a minha primeira com essa temporada inteira. Uma reclamação que tem nome próprio, que se chama Hughie, rapaziada. Ah, Rafa, mas você sabe que o Hughie sempre foi chato, né? Ele sempre foi meio mala desse jeito aí. Talvez pra vocês, eu nunca achei isso, cara. Esse é o meu ponto. Eu sempre defendi o Hughie aqui nesse canal, porque o Hughie é basicamente o único ponto de bondade, de humanidade naquele grupo inteiro, tá ligado? Ele sempre foi crucial pro time funcionar como funcionava. Então não é por acaso que ele foi o nosso protagonista, nosso guia ali como espectador nas primeiras temporadas. Porém, meu povo, é aquilo que eu falei pra vocês na semana passada, né? Tipo assim, a história cresceu, cara. Porra, o mundo já não é mais o mesmo do que aquele dia que ele perdeu a namorada dele pelas mãos do Trembala. As coisas mudaram. O próprio Trembala mudou. Então o Rio precisa mudar também, tá ligado? Urgentemente. Porque ele tá completamente deslocado dessa história. Eu acho de verdade que o Rio tá sendo escrito de uma forma que os problemas dele, as tramas dele, estão muito desconectadas do tamanho da merda que tá rolando aí no mundo, sacou? Tipo assim, vocês estão prestes a morrer no campo de concentração e você tá putinho porque a Starlight não te puxou primeiro, parceiro. Vocês estão planejando matar a porra do Capitão Pátria, cara. É o ser mais poderoso desse universo inteiro e você tá arrumando tempo pra ficar com ciúminho do que a Starlight ficou fazendo nesse tempo todo, parceiro. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Ou nesse episódio de hoje, vocês estão num bunker indo atrás da localização de uma parada importantíssima que pode acabar com o plano inteiro de vocês se o Capitão Pátria pegar primeiro. E tu tá arrumando tempo pra agir que nem um bebezão em cima de um evento lá da primeira temporada, parceiro. Sabe, tipo assim, porra, cara, eu não sou contra o que eles escrevem pro Rio, eu sou totalmente contra o como eles estão escrevendo pro Rio. Porque eles estão transformando ele num chatão por completo, tá ligado? Que nem tem mais esse lance da bondade, da união do grupo ali pra segurar, porque ele tá sendo escroto com todo o grupo também. Então ele tá empatando forte a nossa trama, sabe? Tipo, tá todo mundo, toda hora, sabendo o que tem que ser feito, na mesma página ali. E esse mala sem alça parece que tá sempre 1 milhão de passos atrás, mano, se preocupando com coisas infinitamente menores do que os problemas que estão ali na frente dele, pra ele lidar naquele momento, sacou? E é aqui que eu vou trazer de volta aquele raciocínio que eu falei antes aí sobre matar personagens. Porque se tem um elogio que eu posso fazer sobre Demolidor Renascido é que os caras conseguiram entender que tinha personagens sobrando ali na trama e decidiram matar eles pra poder fazer a história fluir melhor. Se eles vão fazer bom uso disso lá em Demolidor, eu não faço ideia, mas pelo menos identificaram a amarra da trama que tava tendo pra poder tentar resolver ela. E aqui em The Boys eu juro pra vocês que depois de ver 3 episódios do Rio e completamente desconectado da trama, totalmente avulso do tamanho dos problemas que eles estão lidando e agindo que nem um bebezão de verdade, eu comecei a achar até que era de propósito que eles estavam fazendo isso. Porque aí o caminho natural pra resolver isso é usar o próprio Rio numa morte pra motivar o resto da galera. Sabe, do tipo, a memória do Rio e ser um bondoso pode trazer isso pra dentro do grupo como um todo. Então quando eu vi ele explodir ali na treta final do bunker, eu dei um puta de um grito, cara. Um grito de choque, né? Porque tipo, caralho, mataram o Rio? Mas ao mesmo tempo um grito de alívio e alegria, do tipo, mataram o Rio. Porém, meus amigos,
a alegria de pobre dura pouco. E nos dias de hoje, a alegria de quem quer ver um roteiro bem feito dura menos ainda. Porque, como eu já mencionei antes aí, né, o Hughie não morreu e tá vivinho da Silva. Isso foi só um pequeno sustinho pra deixar a Starlight nervosa e preocupada aí. Vamos ver no que vai dar isso que eu vou falar daqui a pouco também. Mas isso começa a me incomodar, de verdade, sacou? Tipo assim, eu entendo, o Hughie é importante demais pra história toda de The Boys, né, pra ser tirado pra merda desse jeito aqui, tá tudo certo. Mas aí também, né, galera, porra, das duas uma, né, ou vocês elevam o nível de escrita dele pra bater com o resto da cambada, né, pra ele não ficar empatando a trama de todo mundo, ou vocês dão um jeito de raparem ele pra fora dessa porra aqui, porque ele já não tá mais encaixando com ninguém, tá ligado? Porra, ainda dentro do bunker, né, tem até vilão e mocinho se juntando, porque tudo tá muito grandioso pra ficar com essa rixinha besta e o Hughie não sai dela, sacou? Um exemplo disso pra mim é o diálogo brilhante que rolou ali entre o Leitinho e o Gus Fring, né, que ele dá uma aula pro Leitinho sobre como tudo aquilo que eles estão fazendo não vai adiantar porra nenhuma, que é 100% verdade, né, e é de fato o mundo que a gente vive mesmo, e eu achei esse diálogo simplesmente The Boys, tá ligado? Esse lance da desesperança suja, crua e bruta, porque é verdade, a gente sabe no fundo que é isso, que apesar que a gente quer ver o Capitão Pátria morrendo e sofrendo tanto que ele merece, né, no fundo, a gente sabe que isso não vai resolver os problemas do mundo, não vai chegar nem perto disso. Eu achei do caralho a série trazer isso pra narrativa, meio que tipo, setando a expectativa pra nossa realidade ali, e lembrando a gente do óbvio, né, de que The Boys não vai ter um final feliz, muito provavelmente não vai ser um final bom pra todo mundo, o que eu acho ótimo, inclusive, e é o que eu acho de verdade que tem que acontecer. Por fim, tem dois últimos pontos que eu quero trazer aqui pra vocês, né, antes de ir pra minhas conclusões e expectativas, sendo que o primeiro é que eu vi muita gente no meu vídeo passado falando que o Noir tá estranho, tá diferente, tem algo errado com ele lá, que ele deve ser um clone, um zumbi, blá blá blá. E eu vou dar minha opinião sincera sobre isso aqui, né, eu genuinamente torço pra que não seja algo tão idiota e tão do nada como isso aí, que tipo, os caras tiveram 5 temporadas pra fazer o Noir ser o tal do clone do Capitão Pátria que ele é no quadrinho, e eles não fizeram, eles mataram ele, colocaram outro cara no lugar, mas não fizeram o tal do zumbi dos quadrinhos lá, então, porra, eu espero que não seja agora, né, eu espero que não tenha sido feito no off entre as temporadas, que isso aconteça também, e, tipo, de novo, né, isso vai tirar tempo de trama de um seriado que não tá podendo desperdiçar muito tempo com trama inútil, não. Já tem gente demais aqui, com trama demais pra resolver, e faltam 5 episódios pra acabar essa série inteira. Então incluir um Noir zumbi do nada, que não me parece uma boa saída, mas ao mesmo tempo eu espero que o que tá acontecendo aqui não seja uma resposta tão irrelevante, tão idiota, como, sei lá, é só o mesmo cara da temporada passada e ele só tá tentando fazer uma atuação muito bem feita porque ele tomou um apavoro do Capitão Pátria. Porque aí não, né, aí é tipo o bait pelo bait, né, aí vocês estão prometendo um bagulho e no final, pô, não é nada esse bagulho, aí fica meio idiota também, mas não acho que deve ser só isso não, mas também não acho que vai ter tanta relevância o lance do Noir nessa temporada não. Agora o que é relevante e o que me preocupa de verdade, tá, agora eu tô falando muito sério, o que me preocupou mesmo foi o finalzinho desse episódio. Aquela cena da Starlight fugindo, saindo voando lá, que ela tá achando que a presença do Hughie tá segurando ela de fazer o que tem que ser feito. Isso aqui me preocupa de verdade, meus amigos, porque assim, conhecendo The Boys, e melhor ainda, conhecendo os roteiristas de The Boys, eu não me surpreenderia se a gente tivesse um próximo episódio filler focado nela resolvendo coisas do seu passado lá, sei lá, indo atrás da mãe dela, tá ligado? Que ela brigou lá no passado, pra resolver as coisas, né, achar a paz, e aí vem alguma mensagem merda de autoajuda, que ela não precisa ter medo do Hughie morrer, porque ele não é uma fraqueza pra ela, ele é uma fortaleza pra ela, só pra ela voltar depois e beijar ele como se nada tivesse acontecido, porque isso seria uma merda, tá ligado? E diferente do Noir, né, essa aqui eu acho que pode acontecer sim, cara, infelizmente. Porque a cara de The Boys meter uma merda dessa, assim, sabe? Tipo um filler numa 4ª temporada. Torçamos pra que não. Eu repito, um 4º episódio de uma temporada final não é a hora de ficar metendo fillerzinho fajuto, mas eu também não consigo esquecer minha memória, né? E essa voada pra longe aí já me dá calafrio de lembrar todas as vezes que The Boys já veio com essas papagaiadas furadas aí que sempre acaba levando a gente pra filler idiota familiar. Mas torçamos pra que não seja isso, né? E torçamos pra que os caras tenham consciência, né, de que a gente tá numa temporada final, tá pegando ritmo pra um fechamento grandioso e que não pode se dar ao luxo de desacelerar sem motivo algum. Então, em resumo, meus queridos e minhas queridas, eu acho que nós tivemos sim um episódio 3 muito bom pra essa temporada, que já tá muito boa desde o começo, porque aqui também tudo foi relevante pra trama macro, né? A gente teve avanços grandes pra trama, boas dinâmicas de personagens ali, com destaque pra essa do Soldier Boy, que virou o personagem mais importante dessa série praticamente, o agente mais imprevisível desse roteiro, pelo menos. Porém, por outro lado, eu tenho que ser sincero com vocês de que eu não saio desse episódio aqui com o mesmo nível de tranquilidade que eu tava nos anteriores, não. Também não tô preocupado, eu só tô tipo, com um alerta ligado. Porque esse lance de ficar ameaçando a morte da rapaziada e não fazendo nada com isso, não combina com The Boys, cara, e combina menos ainda com uma temporada final de The Boys. Além do fato de que eles precisam trazer urgentemente o Hughie pra dentro da trama ou matar ele de vez, porque até o motivo da Starlight ter sumido tem a ver com ele, sacou? Tomara que ela vai fazer algo útil, tomara que ela continue movendo a trama pra frente, apesar de eu não conseguir enxergar muito como que isso pode acontecer. E tomara que não seja só mais uma jornadinha paralela besta pra ela voltar pros braços do seu amado, confiante de que ele é o motivo dela continuar lutando, qualquer baboseira furada do tipo aí. Parece frase de autoajuda, parece frase de biscoitinho chinês que definitivamente não combina com The Boys. Ainda assim, tudo preocupação pro futuro, né? Porque por enquanto vamos ser felizes, vamos celebrar, porque sim, nós temos mais uma semana em que The Boys está muito da hora. Eu me diverti muito nesse episódio e eu sinto que nós estamos caminhando pra ter um encerramento excelente com uma jornada irada. Mas isso, é claro, é só a minha opinião, meus amigos. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam de The Boys episódio 3. Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!